Hoje eu gostaria de trazer para nós refletirmos algo sobre a própria Escritura. O que vem a ser as Escrituras? Como é o cumprimento delas? Elas se cumprem automaticamente? Como que é isso? Sei que é um assunto extremamente amplo e complexo, mas nós vamos fazer aqui algumas reflexões juntos. Então, a primeira coisa é o que é a Escritura? E eu gostaria de ler três partes, né? 3 versículos sobre isso. O primeiro é sobre as primeiras Escrituras. Qual foi a primeira Escritura? O que ela quer nos dizer? Vamos ver lá em Êxodo 32:16. E aquelas tábuas eram obras de Deus. Também a Escritura era a mesma Escritura de Deus, esculpida nas tábuas. Então, a primeira Escritura citada na Bíblia é o próprio, são os próprios 10 mandamentos, escritos com o dedo de Deus. E aqui está falando, é a mesma Escritura de Deus. Por isso, até os feiticeiros usam o hebraico, porque eles entendem. E eu ouvi isso, né, de um colega de sala. Mas por que você está estudando hebraico se você é bruxo? Ele falou assim, não, porque as bruxarias pronunciadas em hebraico, elas têm mais poder. Então, assim, até o inferno reconhece o poder do hebraico, no caso, né, das Escrituras. Aí não vamos entrar nos detalhes do aramaico e tal, mas basta isso. Bom, então as tábuas eram obra de Deus. Então a primeira Escritura, né, que eu vou citar aqui como importante, como algo marcante na nossa vida, foram os 10 mandamentos. Depois, nós já sabemos que há um plano de Deus que tem começo, meio e fim. As coisas não são soltas, largadas ao léu, elas têm um propósito. Então, vamos ler 2 Timóteo, capítulo 3, versos 16 e 17, que diz assim: toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, porque o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Ou seja, você tem que se dedicar, você tem que ler, você tem que, olha só, toda a Escritura é divinamente inspirada. Então, o Espírito Santo inspirou aqueles homens a escrever essas palavras. Ela é proveitosa para quê? Para ensinar. Redarguir é responder, arguir, argumentar. Para corrigir, para instruir em justiça. Porque para quê? Qual é a finalidade? Para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então há um caminho, há uma instrução a ser adquirida com essa palavra. E ainda uma terceira parte que eu considerei fundamental. Primeiro, foi escrito a Escritura de Deus. Depois, a palavra que nos é trazida hoje através desse livro, que Bíblia, significa uma coletânea de livros, mas tem um princípio, um meio e um fim, e é para ensinar, redarguir, cumprir toda a função
que é o quê? Que a gente possa entender a Escritura. E vamos lá em 2 de Pedro 1,20, falando que, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. O que eu entendo desse versículo? Você não pode pensar uma palavra da Escritura e tratá-la isoladamente. Não, há um contexto, há um entendimento, há uma compreensão necessária da Escritura como um todo, como um livro que tem começo, meio e fim. Você não pega um livro e lê o fim e está satisfeito. Lê o meio e você vai entender tudo. E você só lê o princípio, você vai entender? Não, a Bíblia é assim, é um livro, uma coletânea de livros, de cartas, de escritos que foram inspirados pelo Espírito Santo para que chegasse a nós e nós pudéssemos ser instruídos em toda boa obra. Bom, mas o que nós devemos fazer com ela? Naquele versículo de Timóteo já fala, né? Ela é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir. Mas eu peguei mais algumas passagens que Jesus falou, o que ele faz, o que ele espera que seja feito com ela. Então, o que devemos fazer? Devemos conhecer. Em Mateus 22:29, Jesus falou assim: Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. E então o poder de Deus se manifesta nas Escrituras, uma das maneiras. É lógico, se você não sabe ler, não teve condição de ler, o Senhor vai falar de outra maneira. Mas, né, quem sabe ler deve recorrer às Escrituras. E então é para conhecer. Ele falou: errais não conhecendo a Escritura. Então Jesus está falando: não. Nós queremos errar? Não. Então vamos conhecer as Escrituras. Depois, em Mateus 21:42, diz assim: disse-lhe Jesus: nunca lestes na Escritura? A pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta por cabeça do ângulo. Pelo Senhor foi feito isso. E é maravilhoso aos vossos olhos? Ou seja, ele está falando: mas você nunca leu? Não, você deve ler. Ele está falando no sentido assim: como assim? Você não leu? Não está sabendo? Então, devemos conhecer, devemos ler. E vamos lá em Lucas 24:27, que diz assim: e começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Então, o próprio Jesus, ele que é o cumprimento por excelência da profecia, da Escritura, ele explicava o que dele se achava em todas as Escrituras. Então, você é também uma forma de você usar para você explicar como as coisas acontecem, como elas são. Mais um tiquinho à frente, nesse mesmo capítulo de Lucas 24, no versículo 45, está assim: então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. Como ela foi inspirada pelo Espírito Santo, para a completa compreensão, é bom você recorrer ao Espírito Santo para te ajudar a entender. Então, o que você vai fazer com ela? Você vai conhecer, você vai ler, você vai poder usar para explicar, mas principalmente você precisa compreender. E para compreender, é necessário o Espírito Santo para te abrir o entendimento. Então, e o entendimento, ele virá com a própria leitura, com a própria exposição àquele conteúdo. Nós sabemos que o entendimento, o conhecimento em qualquer área, né, do conhecimento humano se dá pela repetição, pela exposição. Isso não mudou, a modernidade está aí, mas não mudou. Você precisa se expor àquele conteúdo para você compreender. E mesmo uma compreensão acontecida, ela deverá ser renovada. Se você estuda um assunto e depois fica séculos sem ver, você vai esquecer. Então você tem que expor, reexpor, continuar a ler de novo, até que aquilo passe a fazer parte de você. E também
Vamos lá em João 5,39, que diz assim: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então é verdade. Vamos examinar, não só ler. O examinar aqui eu acho que a gente pode trocar por estudar. Estudar, você não passa aquela leitura rápida, você para, vê se compreendeu, vai buscar um dicionário. Então, examinando a Escritura, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. De mim quem? De Jesus. Em Atos 17:11 está assim: ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. Você precisa se perguntar, você precisa examinar, você precisa estudar para ver se é assim mesmo. A palavra não é para ser engolida sem mastigar. E mastigar traz à memória o que seja ruminar. O que é ruminar? É como o boi. O boi mastiga o capim, ele engole, ele regurgita e ele mastiga de novo. Isso nos traz a questão da meditação. Devemos sim gastar tempo e conhecer, ler, explicar, compreender, examinar e até chegar ao meditar, ficar ali ruminando aquilo, ruminando. E com certeza isso vai produzir um efeito na sua vida, que é a intimidade com o Senhor. Não é a única forma, porque aqueles que não sabem ler, Deus providencia outra, né? Através da oração, do estar em contato com o Senhor. Mas nós, que eu acredito a maioria tem condição de ler, é para ler, é algo que está à sua mão, né? E então assim, é necessário gastar tempo com ela e não é automático. E como se cumprem as Escrituras? Vamos lá, direto aos versículos, né? Mateus 26:54. Como, pois, se cumpririam as Escrituras que dizem que assim convém que aconteça? É uma pergunta ainda. No versículo 56 deste mesmo capítulo 26 de Mateus: mas tudo isso aconteceu para que se cumpram as Escrituras dos profetas. Então todos os discípulos, deixando-o, fugiram. Em Marcos 15:28, e cumprindo-se a Escritura que diz: e com os malfeitores foi contado, porque Jesus foi morto entre dois ladrões, né? E depois Lucas 4:21, então começou a dizer-lhe: hoje se cumpriu essa Escritura em vossos ouvidos. É Jesus falando, né, de Isaías, anunciando que ele era o Senhor, ele era o Salvador. Então, essa pergunta aqui: como, pois, se cumpririam as Escrituras? Então, essa é a principal pergunta de hoje. E vocês vão aguardar mais um tiquinho para a gente responder, né? Como que se cumpre? Vamos, né? No final eu vou dizer. E mais algumas coisas a respeito da Escritura. João 7:38. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Então entrará a palavra e vai produzir o quê? Rios de água viva que correrá do seu ventre, do seu interior, correrão rios de água viva. Água, né? Água é vida, né? Então vida fluirá de dentro de ti, se você crê na Escritura. Como diz a Escritura, a própria Escritura fala dessa vida que fluirá de você. Mas vamos continuando. Romanos 15:4 diz: porque tudo que dantes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Então, esse entendimento, essa compreensão, ela não virá num toque de mágica. Você precisa de ter paciência e ser consolado nas Escrituras para que tenha esperança. Porque
A gente já falou aqui tantas vezes, né? A vida é assim, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, há muitos obstáculos a serem ultrapassados, há muitas dificuldades na nossa vida. Então é necessário paciência. Mas enquanto a gente não compreende tudo, e nunca vai chegar a esse tudo, porque é no caminho, é no processo que iremos conhecer, seremos consolados pelas Escrituras, porque isso vai nos dar esperança, e a esperança é o que nos move, né? Então, é isso aí. Tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito, porque é necessário paciência. E enquanto a gente vai sendo formada na paciência, nós seremos consolados. Só mais 3 exemplos aqui de cumprimento da profecia das Escrituras sobre Jesus. Nós vimos ali que ele mesmo explicou e falou tudo o que na Escritura estava escrito a respeito dele mesmo. Os profetas que anunciavam a vinda de Jesus falavam detalhes da vida, da vinda e de tudo o que iria acontecer, da morte e ressurreição. Eu selecionei apenas 3. João 19, 28. Depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que a Escritura se cumprisse, disse: tenho sede. Porque estava lá, tinha uma palavra. Eu não vou falar ela aqui pelo prazo, né? Porque senão vai ficar o vídeo muito longo. João 19, 36 diz: porque isto aconteceu para que se cumprisse a Escritura, que diz: nenhum dos seus ossos será quebrado. Então ele morreu antes do costume romano de lá quebrar os ossos, o corpo descia, a asfixia se completava, a pessoa morria através da crucifixão, que a principal razão era a asfixia, e para isso ocorrer mais rápido eles quebravam os joelhos, mas de Jesus não foi feito isso, porque ele morreu antes, quando o romano foi lá ver ele, já estava morto. Em Romanos 10, 11, a carta que Paulo escreve aos romanos, porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Então essa é a nossa esperança, né? Bom, e o cumprimento da lei real, qual é? O que se resume toda a palavra? A gente já viu isso quando falamos sobre os 10 mandamentos, né? E o que Jesus veio fazer. Trouxe 2, resumiu tudo em 2. Se amar ao Senhor com todas as tuas forças, né, com todo o seu entendimento, com tudo que há em você, e amar o seu próximo, você cumprirá. Então, qual é o cumprimento da lei real? Tiago 2,8 diz: todavia, se cumprides, conforme a Escritura, a lei real, amará teu próximo como a ti mesmo, bem fazeis. Então, no frigir dos ovos, todas essas coisas é para nos ajudar a cumprir o grande mandamento, que é amar o Senhor e amar ao próximo. Mas isso tudo não é automático. Aí eu vou ler esses versículos, uma sequência um pouquinho maior, para chegar à resposta. Como, pois, se cumpririam as Escrituras? Então é um detalhe, uma partezinha do Evangelho de Mateus, no capítulo 12, verso 14 a 21. E os fariseus, tendo saído, formaram conselho contra ele para o matarem. Jesus, sabendo disso, retirou-se dali e acompanharam-no grandes multidões, e ele curou a todos. E recomendava-lhes rigorosamente que o não descobrissem, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: eis aqui o meu servo, que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se compraz. Porei sobre ele o meu espírito e anunciará aos gentios o juízo. Não contenderá, nem clamará, nem alguém ouvirá pelas ruas a sua voz. Não esmagará a cana quebrada, não apagará o morrão que fumega, até que faça triunfar o juízo. E no seu nome os gentios esperarão. O que eu quero ressaltar aqui? Então, essa passagem já está chegando nos últimos dias, quando os fariseus formaram conselho contra ele para o matarem. E Jesus, sabendo disso, retirou-se dali e recomendava que rigorosamente o não descobrissem, para que se cumprisse o que fora dito. Mas como assim? Jesus está fazendo alguma coisa para que a Escritura se cumpra? Jesus, o próprio Jesus?
Então esta é a resposta que nós estamos procurando. Para que se cumpram as Escrituras, o que tem que acontecer? Nós temos que agir, nós temos que fazer alguma coisa, nós fazemos parte do plano de Deus. As coisas não são lançadas assim automáticas, sem que nem para quê, não. Então essa é a grande resposta para nós mesmos. Nós fazemos parte do plano de Deus. Então a sua atitude, o seu agir faz diferença. Está no plano de Deus. Deus quer que você sintonize com a vontade dele. Qual é a vontade dele? Que nenhum se perca. Que ninguém se perca. Então, quando você aceita Jesus, você está cumprindo aquela palavra, você está cumprindo a profecia. Então, essa é a resposta. Como, pois, se cumpririam? Através de você. Você faz parte do plano de Deus e o Senhor espera a sua atitude. E é isso que eu quero deixar com vocês esta semana. Você não está à parte, você não é aí uma pessoa que não é um número, não é um nada, não. Você é importante para Jesus, você é importante para Deus, você é importante para cumprir o plano de Deus. Nenhuma palavra, nenhuma escritura se cumprirá sem você. E esta, para mim, é algo tremendo. Nós fazemos parte do plano de Deus. E Jesus, ele não queria que as pessoas espalhassem quem ele era, para que não houvessem ações precipitadas que iriam prendê-lo antes do tempo. Quer dizer, há um mistério para a gente compreender qual é exatamente a nossa parte, mas há uma parte a ser cumprida, há algo que precisa ocorrer. A profecia, a escritura, ela é velada, ela é cultivada, há uma colaboração do homem para o cumprimento da vontade de Deus. E que tenhamos todos uma excelente semana, em nome de Jesus. Obrigada.